Você conhece a eletroconvulsoterapia, mais conhecida como ECT? Sabia que é o melhor tratamento para as doenças psiquiátricas graves e refratárias? Se você quer conhecer mais, fica aqui nesse vídeo que eu vou lhe explicar detalhadamente como esse tratamento pode ajudar muitos casos em psiquiatria. A eletroconvulsoterapia, como o próprio nome diz, é um tratamento, uma terapia, onde se induz uma convulsão através da eletricidade. Na psiquiatria, vários pacientes que estavam ali internados, acumulados naqueles hospitais manicomiais de muito antigamente, no início do século XX, alguns que tinham epilepsia e desenvolviam convulsões, melhoravam dos seus transtornos mentais. Achava-se que então a convulsão poderia ser um tratamento para doenças mentais, como a esquizofrenia, o transtorno afetivo bipolar. Embora essa teoria tenha ido por água abaixo recentemente e sabe-se que não é esse tipo de convulsão da epilepsia que trata as doenças mentais, mas os médicos achavam que isso acontecia empiricamente. E começaram a induzir convulsões, seja através da febre da malária ou através de cânfora injetada no músculo, e para observar a melhora desses pacientes. Até que Lúcio Bini e Ugo Serletti, dois italianos, tiveram a curiosidade de se induzir uma convulsão com eletricidade. Eles pegaram porcos de uma pocilga e acharam a corrente elétrica exata que poderia induzir a convulsão sem gerar dano cerebral. E testaram isso em humanos e viram que realmente essas convulsões induzidas por eletricidade era sim um tratamento muito eficaz e muitos pacientes saíram da catatonia, saíram dos hospitais que estavam internados por esquizofrenia ou melhoraram muito dos quadros de melancolia e de depressão. Isso tudo foi na década de 1930, 1938 exatamente que tudo isso surgiu. Ao longo do tempo, essa técnica foi sendo modernizada e chegamos ao que a gente tem agora da eletroconvulsoterapia como padrão ouro para o tratamento dessas doenças mentais graves. As máquinas de eletroconvulsoterapia modernas elas têm a corrente elétrica controlada. As antigas eram controladas por voltagem. Você escolhia a voltagem e a corrente que passava na cabeça do paciente podia oscilar bastante. E isso gerava muitos efeitos colaterais, principalmente a amnésia, que é um efeito colateral do tratamento até hoje. Com a modernização dos equipamentos, a corrente elétrica que é controlada. Então essa máquina ela oscila a voltagem para entregar, para que passe uma voltagem só que é de 800 mA, uma corrente baixa. Muitas pessoas perguntam, essa vai ser de quantos volts, a carga? Não é volts que a gente controla. A gente controla o tempo de corrente e também a amplitude das ondas e controla também a frequência dessas ondas. Isso tudo vai determinar uma carga que vai de energia, de eletricidade que vai passar pelo crânio, que geralmente é uma técnica que se passa a corrente bilateralmente ou unilateralmente para induzir uma convulsão que dura em média 20 segundos. Uma excelente e ótima notícia para a eletroconvulsoterapia foi quando introduziu-se a anestesia geral para o procedimento. Então muitos pacientes sofriam porque tinham medo do procedimento, mas depois que introduziu-se a anestesia, o paciente ele não lembra de nada, não sente dor nenhuma, não sente nada e o corpo também não tem abaulos musculares, porque se usa um remédio chamado succinilcolina para bloquear os músculos. Então a convulsão, na verdade, só acontece no cérebro, só acontece dentro da cabeça. Isso induz a produção de uma enorme quantidade de neurotransmissores e a própria passagem de corrente elétrica induz a produção de hormônios como o BDNF, que regulam as sinapses e formulam novas conexões neuronais. Esse procedimento, como também outros procedimentos da medicina, foi um pouco mistificado como se fosse uma punição. Realmente, alguns países, inclusive talvez no próprio Brasil, usou-se a eletroconvulsoterapia, ou como era conhecido na época de eletrochoque, para punir, por exemplo, presos políticos. Mas, gente, isso não tem nada a ver com o procedimento. Isso foi um erro, um mau uso de algumas pessoas que dominavam, que tinham os equipamentos na época para torturar pessoas. Hoje isso não acontece em hospital nenhum.
até porque existe uma vigilância muito forte sobre o mau uso da eletroconvulsoterapia. Os procedimentos têm que ser realizados em hospitais, você só pode realizar dentro de um hospital que tem acesso a qualquer tratamento que possa tirar o paciente de uma complicação, como uma complicação respiratória, ou uma complicação da própria anestesia cardiológica, mas que ainda assim essas complicações são raríssimas. Né? Para você ter noção, estatisticamente, uma complicação no procedimento de eletroconvulsoterapia é calculado como uma taxa de 0,1% desse tratamento de risco, né? Desenvolver algum tipo de complicação. Eu, por exemplo, já estou trabalhando com esse procedimento há mais de 10 anos aqui em Natal e nunca tive uma complicação porque é um tratamento muito seguro. A gente precisa sim falar sobre a segurança desse tratamento. Olha, é um tratamento que algumas pessoas podem temer pela anestesia, mas a anestesia ela é geral, mas é uma sedação. O paciente não é entubado, não entra o tubo pela garganta do paciente. Então, é um procedimento muito curto, dura em torno de 30 segundos. É apenas para induzir a convulsão e tirar o paciente da convulsão e que esse efeito produza uma melhora muito grande de efeitos. Alguns pacientes, após a primeira sessão, já sentem um grande benefício no humor. Além do benefício no humor, o AECT também pode beneficiar a organização dos pensamentos. Pacientes com esquizofrenia podem diminuir os seus delírios, por exemplo. Pacientes com transtornos de humor bipolar podem organizar melhor e não ficar tendo arborizações do pensamento, ou seja, o pensamento ficar divagando demais entre um assunto e outro. A eletroconvulsoterapia já é, desde a primeira sessão, um dos principais tratamentos que a gente pode oferecer para tirar os pacientes com ideação suicida grave. Imagine, por exemplo, um paciente que esteja numa UTI com desnutrição grave, porque na depressão ela não comeu nada há vários dias e precisa melhorar rapidamente. Os remédios vão demorar aí cerca de 15 dias, 30 dias, enquanto que uma sessão de eletroconvulsoterapia já pode fazer com que essa pessoa volte a comer. Então esse é um dos grandes benefícios diretos e também indiretos da eletroconvulsoterapia quando você melhora o funcionamento dos outros órgãos do corpo. Você melhora o bem-estar da família, você melhora o bem-estar, você devolve a pessoa com muito mais rapidez a sua funcionalidade, ao seu trabalho, à sua convivência familiar, convivência com os amigos, a se cuidar, ter um melhor autocuidado. Bem, vamos falar sobre as indicações para esse procedimento. Quem se beneficia desse tratamento da eletroconvulsoterapia, da ECT? A indicação clássica, né, o paciente que formalmente mais se beneficia é o paciente com depressão grave refratária. O que é uma depressão grave refratária? São pacientes que têm um quadro depressivo e que não está melhorando, não atingiu a remissão depois de usar pelo menos 2 medicamentos antidepressivos diferentes ou de pelo menos um medicamento antidepressivo otimizado com algum remédio, como por exemplo antipsicótico ou um estabilizador de humor. Se o paciente tem um quadro onde os médicos que estão avaliando, por exemplo, podem aplicar escalas de humor do Madres, né, ou Hamilton, e ver que os sintomas não atingiram a remissão, esse paciente é o que vai se beneficiar bastante da eletroconvulsoterapia. Ah, mas é só depois de usar os remédios? Não. Alguns pacientes com risco de suicídio iminente e que a gente precisa de uma resposta rápida do tratamento também podem se beneficiar já imediatamente. A eletroconvulsoterapia não é uma alternativa, ela é uma opção. O paciente pode... Tem pacientes, por exemplo, que preferem já iniciar o tratamento com a eletroconvulsoterapia por saber da resposta rápida dos sintomas. Então, pacientes que precisam de melhora rápida, pacientes que têm depressão refratária são 2 grandes indicações do tratamento. O transtorno afetivo bipolar, ele tanto oscila, né, em crises, em fases depressivas, como de euforia, de mania. E tanto uma fase quanto a outra também se beneficia bastante desse tratamento, principalmente no quesito de melhora rápida dos sintomas. Eu, por exemplo, tive um paciente com transtorno afetivo bipolar e mania grave, que estava tão grave que precisou ficar numa UTI, sedado e entubado, porque ninguém conseguia remédios que controlassem a agitação desse paciente. Então, um paciente que a gente precisa usar a eletroconvulsoterapia para tirar ele o mais rápido possível da crise,
Porque um paciente que para chegar a precisar ser entubado e sedado é uma condição muito rara. A esquizofrenia, principalmente aquela esquizofrenia que não melhorou com o tratamento com clozapina, já que o clozapina é a alternativa, a melhor opção para o tratamento da esquizofrenia refratária, se o paciente não melhorou dos delírios, das alucinações, da desorganização do pensamento, a eletroconvulsoterapia também é um tratamento indicado como efetivo nesse momento. Idosos, paciente com transtorno mental que seja idoso. O idoso tem uma maior dificuldade de ter resposta a tratamentos medicamentosos também. Depressão no idoso, o idoso não está melhorando. Às vezes o idoso tem um sintoma de falta de apetite completo e aí o idoso é muito mais debilitado. A gente não é um paciente que tem reserva calórica, né? Então a gente precisa ter uma melhora rápida dos sintomas. Essa também é uma excelente indicação do procedimento com eletroconvulsoterapia. Jales, e os pacientes que têm transtorno de personalidade, eles podem fazer o tratamento? O transtorno de personalidade não melhora com a eletroconvulsoterapia. Mas tem pacientes com transtorno de personalidade, por exemplo, borderline, que está com muitos sintomas depressivos e que muitas vezes não melhora com o uso dos remédios. Também é uma indicação para o procedimento, embora a gente saiba que o paciente que tem traços de personalidade borderline tem uma menor chance de benefício com a eletroconvulsoterapia. Pacientes com Parkinson, pacientes com epilepsia, essas duas indicações já foram muito utilizadas no passado, o tratamento com ECT para pacientes com Parkinson e com epilepsia. Hoje a gente sabe que não é um tratamento bom para a epilepsia, não adianta, não é um tratamento eficaz. Para o Parkinson é um excelente tratamento se o paciente tem um transtorno de humor associado. Se o paciente tem uma melhora muito importante do humor, né, das emoções, da depressão, da tristeza, e também tem alguma melhora na sintomatologia motora, na rigidez, no tremor, mas isso é passageiro. A eletroconvulsoterapia não é um tratamento de manutenção para essas condições. Benefícios e eficácia. Quantos por cento dos pacientes que se submetem ao tratamento vão apresentar alguma melhora dos sintomas? Na depressão, por exemplo, a gente sabe que essa taxa chega a 90%, ou seja, é uma taxa muito superior ao tratamento com remédios. O tratamento com remédio, cerca de 50% dos pacientes, metade, já não melhoram com o uso dos remédios. Desses 50%, tem 30% que já não melhora também com o uso do segundo medicamento. E a eletroconvulsoterapia, 90% dos pacientes têm remissão dos sintomas. Já para outros transtornos mais graves, como a esquizofrenia, por exemplo, a gente vai encontrar taxas menores, talvez 70% de melhora daqueles sintomas, mas não é a recuperação total do paciente. Na depressão, a gente vai ter uma recuperação total do paciente, ele vai ficar assintomático, né? Recuperado, pleno, não é para nem lembrar que tem a doença. Mas na esquizofrenia, por exemplo, no transtorno afetivo bipolar, a gente mede a taxa de eficácia em torno de 60% a 70%, mas em relação a sintomas, alvos, qual sintoma o procedimento está sendo indicado? Por exemplo, é nas alucinações, é no delírio, na desorganização do pensamento, é no estado de mania, é na ideação suicida. Então, doenças crônicas mais graves que podem trazer mais sequelas cognitivas, a gente tem mais cuidado porque a taxa de resposta é alta, mas não para a doença como um todo. Não é um tratamento curativo, é um tratamento para tirar da crise. Dr. Jales, eu tenho medo da eletroconvulsoterapia. Bem, esse medo ele é infundado, não tem justificativa para se ter medo de fazer eletroconvulsoterapia. É um procedimento muito seguro mesmo. Cerca de apenas 0,1% dos pacientes podem ter alguma complicação. Que complicações são essas? Que efeitos danosos a eletroconvulsoterapia pode trazer? Uma das preocupações no passado é que a eletroconvulsoterapia pudesse queimar neurônios. Gente, hoje em dia a gente sabe que a eletroconvulsoterapia ela aumenta a produção de neurônios, né? Já foram feitas pesquisas com humanos, né, medindo o volume, por exemplo, do hipocampo, e que depois do tratamento o hipocampo aumentou do paciente, ou seja, uma região cerebral que aumentou de tamanho. Em ratos também que foram submetidos a um teste, né, induzindo convulsão, eles
aumentaram também a quantidade de células em uma região do cérebro. Conseguiu-se examinar isso em lâminas, porque o rato pode ser um cobaia e pode pegar o cérebro dele depois e cortar em lâminas e ver. O humano não. A gente mede através de imagens, né? Ah, mas eu tenho medo da anestesia. A anestesia é muito simples. A anestesia é apenas uma sedação. O paciente recebe principalmente o anestésico chamado etomidato, que apenas desliga o paciente para ele não ver, não lembrar e não sentir dor. Então é um procedimento que não se deve preocupar com anestesia. A gente faz 20 sessões em um paciente, ou seja, ele vai 20 vezes, toma 20 anestesias e mesmo assim ele não tem complicações por conta da anestesia. Uma das complicações do tratamento, a gente tem que falar abertamente sobre isso, é o risco de se desenvolver uma certa amnésia temporária dos momentos que acontecem, das situações que acontecem durante o tratamento. Então o paciente pode ficar um pouco esquecido. Isso é verdade, cerca de 50% dos pacientes podem ter amnésia. Ele não esquece quem ele é, onde ele mora, quem é a esposa, quem é os filhos, não esquece qual a idade, onde ele não esquece essas informações que já estão na memória de longo prazo, não. Pode esquecer situações corriqueiras, como será que eu almocei? Será que o que foi que eu comi, né? O telefone de alguém que ele decorou ali momentaneamente. Mas isso se recupera no primeiro, segundo mês depois de ter concluído o tratamento. Para vocês terem uma ideia da segurança do procedimento, é um procedimento que não tem contraindicação. Ou seja, tem alguma situação que a pessoa tendo não pode se submeter ao tratamento? Não. A contraindicação relativa, que a gente vai ter mais cautela se o paciente tiver tido um acidente vascular cerebral, um AVC hemorrágico, né? Se ele tenha um tumor dentro da cabeça, ou então pacientes que estão muito graves do coração, acabou de ter um infarto, ou então acabou de passar por uma crise de insuficiência cardíaca congestiva, né? Isso são situações tão extremas que assim, os pacientes que estão passando por um tumor cerebral, um AVC ou por uma doença cardíaca grave, a prioridade é tratar a doença primária. A gente nem trata esses pacientes da depressão com eletroconvulsoterapia porque a depressão se torna até secundária da necessidade de tratamento. Mas não existe contraindicação. A idade, tudo bem, idade é uma certa contraindicação relativa também, porque nós vamos evitar seriamente fazer esse procedimento em crianças, em adolescentes, porque nós sabemos que, primeiro, a prevalência de doenças mentais graves e refratárias nessa faixa etária não é alta, e depois que a criança sofre muito com fatores psicossociais, o ambiente em que ele vive, isso precisa ser corrigido primeiro do que qualquer coisa. Idosos é até preferido, né? Tem-se uma preferência a tratar os idosos, já que eles não têm boa resposta ao tratamento medicamentoso com a eletroconvulsoterapia. Ser idoso não impede o paciente de fazer o tratamento. Para vocês também terem ideia da segurança do procedimento, muitos pacientes que têm clipes metálicos no cérebro, né, para correções de malformações arteriovenosas, por exemplo, eles se submetem ao procedimento tranquilamente e com bons resultados. Bem, o equipamento utilizado na eletroconvulsoterapia. Esse equipamento é uma máquina, né, que libera corrente elétrica controlada. Então, é um equipamento muito moderno, em que ele pega a energia, né, da tomada lá do hospital e consegue entregar, né, na ponta lá do equipamento, no fio, uma corrente elétrica muito pequena e que ela é constante. Esse equipamento ele tem um autoteste, né? Ele tem a capacidade de detectar se ele mesmo está com algum defeito, com algum erro. Toda vez antes de se iniciar cada sessão, o equipamento faz um teste para saber se ele está com algum defeito em alguma parte. E se ele tiver, ele bloqueia e ninguém consegue mais desbloquear. Só as empresas que realmente dão manutenção nos equipamentos. Nós temos vários, os principais equipamentos vêm dos Estados Unidos, né? E alguns são da Europa, mas a gente aqui no Brasil usa principalmente equipamentos da Mecta, né? A Mecta Corporation é uma empresa que se produz as máquinas de eletroconvulsoterapia.
São equipamentos muito caros, muito difíceis de comprar, porque para entrar no Brasil passa por toda uma investigação e uma análise e uma fiscalização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, e que por isso também traz um maior nível de segurança para o procedimento. Bem, então agora falando sobre o tratamento em si da eletroconvulsoterapia, como é que é o passo a passo? O primeiro passo é você procurar um psiquiatra que tem experiência com esse tratamento para que ele possa lhe avaliar e lhe indicar o procedimento. Quem trabalha com eletroconvulsoterapia tem muito mais facilidade de saber se o seu caso é adequado ou não para esse procedimento. Eu aqui no meu consultório eu recebo pessoas, muitas vezes são pessoas que vêm diretamente procurar o tratamento, outras vêm procurar um tratamento convencional e a gente avalia e oferece, vê a possibilidade de fazer o tratamento com eletroconvulsoterapia, e outros vêm encaminhados de colegas, de outros psiquiatras que já esgotaram as possibilidades de tratamento medicamentoso e querem que o paciente se submeta a eletroconvulsoterapia. Essa avaliação ela é bem minuciosa porque envolve a anamnese de todo o histórico da doença do paciente, desde quando começou lá atrás, cada tratamento que ele fez, paulatinamente, na evolução, como foi a adesão e tudo, para saber se o paciente realmente passou por todos os protocolos sérios em doses adequadas do medicamento, para daí a gente formular o diagnóstico, né? Ou seja, a gente formula se é um caso de depressão, transtorno bipolar, se é de esquizofrenia, ou se é uma outra situação que o paciente possa se submeter, e aí a gente indica realmente o procedimento, e a gente solicita uma quantidade de sessões, né? Geralmente são de 6 a 12 sessões inicialmente. Por que a variação tão grande? Porque tem pacientes que com 6 sessões já ficam bem, tem outros que precisam de mais sessões. Então é de 6 a 12 sessões de tratamento. O paciente precisa passar por uma avaliação cardiológica que chama-se risco cirúrgico, que é para o cardiologista ver se o coração dele suporta se submeter ao procedimento. Não é obrigatória a solicitação de exames de sangue, por exemplo. Não é obrigatória a solicitação de exames de tomografia computadorizada do crânio, por exemplo. Mas, em alguns casos, se a gente suspeita de alguma outra doença que precise dessa avaliação diagnóstica, a gente vai solicitar alguns exames. Eu, particularmente, acho muito importante preencher escalas objetivas de avaliação, de quantificação de sintomas do paciente. Tem escalas de Hamilton, a de Beck, a Madres, né? Tem a PANSS da esquizofrenia. Então a gente faz como se fosse um detalhamento bem importante. E aí vem a parte de orientação ao paciente e aos familiares sobre como tudo vai se proceder, desmistificar, tirar todas as dúvidas, dizer que o tratamento é seguro, que ele é eficaz, né? Que ele não vai provocar danos no cérebro, como algumas pessoas têm medo. E aí alguns pacientes vão fazer o tratamento totalmente particular, outras vão tentar fazer o tratamento pelo plano de saúde e algumas também vão tentar fazer o tratamento pelo SUS. Isso aí vocês vão assistir um vídeo à parte aqui que é sobre como conseguir o tratamento. Quando chegar o primeiro dia da primeira sessão, cada sessão o paciente precisa estar em jejum, já que ele vai ser submetido a uma anestesia, um jejum de pelo menos 6 horas. Então assim, eu faço as sessões aqui no hospital, lá onde eu faço às 18 horas, geralmente 18h30. Então o paciente pode comer no máximo até 11h30 da manhã, depois de ali talvez tomar um pouco de água só, em pequena quantidade só para aliviar a sede, né? Mas não pode comer mais nada. Quando você chegar no hospital, você vai ser recebido pela equipe da recepção e vai ser direcionado para uma sala específica da eletroconvulsoterapia, onde lá vai ter o equipamento e todo o material de suporte que for necessário. O paciente vai deitar numa maca, o técnico de enfermagem ou o anestesista vai puncionar uma veia para se administrar os medicamentos, vai colocar um soro. E a partir daí, a gente pede para os familiares esperarem fora da sala e fica com o paciente para submeter ao procedimento, que é muito rápido, né? Entre a injeção do anestésico na veia do paciente até a recuperação da consciência dura em torno de 20 minutos. Mas o procedimento em si, a passagem de corrente elétrica, é em torno de 2 até 6 segundos de duração.
A convulsão dura mais ou menos uns 20 segundos. Então o anestesista vai fazer a oxigenação do paciente um pouco antes do procedimento. Depois do procedimento ele vai manter a ventilação mecânica com um ambu apenas, não é entubado o paciente. E a gente, durante o procedimento, também coloca um protetor bucal. É importante tirar a prótese, né, dos pacientes, porque durante o procedimento nenhuma parte do corpo se contrai dos músculos, pelo bloqueio dos músculos com remédio de succinilcolina, mas a boca especificamente, a corrente elétrica ainda estimula os músculos da mandíbula e a boca se fecha. A gente coloca um protetor bucal e nenhum dente é quebrado. Até hoje eu não tive nenhum paciente com dente quebrado, embora a gente saiba que é uma complicação que pode acontecer. Quando o paciente terminar o procedimento, ele vai para uma sala de recuperação e aí vai acordar e aí vai recuperar a consciência. Às vezes acorda um pouco confuso, né? Pode sentir um pouco de dor apenas na mandíbula, que é a região que se contrai. Mas isso, o analgésico simples já resolve o problema. E aí o paciente vai para casa e lá já pode fazer suas refeições, tomar seus medicamentos, seguir a vida normal. Tem que ir acompanhado de alguém pelo fato de se tomar anestesia e demorar um pouco mais a recuperar totalmente assim, a consciência, né? Alguns pacientes decidem continuar trabalhando, mas é um momento em que as decisões, a tomada de decisões pode ficar um pouco dificultosa e a gente avalia caso a caso se realmente o paciente consegue se manter em trabalho ou não consegue se manter no trabalho. E aí, pessoal, a individualidade, né, do paciente assim, é muito interessante nesse tratamento, porque tem pessoas que trazem várias queixas, né, e outras trazem várias soluções e várias melhoras, né, durante o procedimento, né. Durante as sessões a gente sempre conversa um pouco com o paciente para saber como é que ele está evoluindo, como é que estão os sintomas, se voltou a dormir bem, se voltou a comer bem, né, como é que estão as suas situações de uma maneira geral. E cada um traz seus medos, cada um traz suas angústias, suas frustrações também, mas de uma maneira geral a gente consegue atender a expectativa das pessoas, dos pacientes, dos familiares. E assim, uma pergunta que eu sempre escuto, né, e é muito importante até eu relatar isso aqui para vocês, é assim: eu escuto duas perguntas principais. E ainda existe esse tratamento, né? A eletroconvulsoterapia ainda pode fazer? E a outra pergunta é: por que vocês não me falaram desse tratamento antes? Pelo índice de sucesso do tratamento, que faz com que as pessoas se vejam, né, assim, recuperadas por tudo que passaram e pelo todo o sofrimento antes de chegar até a eletroconvulsoterapia, porque realmente o paciente passa por uso de remédio e não melhora e tal, mas tem que passar pelos remédios também antes. Então, recapitulando aí todos os pontos abordados até o momento, né? A eletroconvulsoterapia é uma neuroestimulação, né? É uma indução de convulsão através de eletricidade e que induz a produção de hormônios e de neurotransmissores no cérebro, trazendo a melhora dos sintomas, principalmente de casos de depressão, transtorno afetivo bipolar e esquizofrenia. E algumas situações específicas como o risco de suicídio iminente, a necessidade de melhora rápida dos sintomas, quando o paciente também já se submeteu ao tratamento e teve uma excelente resposta. Não se deixe intimidar pelo estigma, né, que existe sobre o procedimento em filmes e novelas. Aquilo não é a realidade. O tratamento é muito moderno, inclui o uso de anestesia geral. O paciente, a máquina é com corrente controlada. Então a gente tem toda uma segurança para fazer o procedimento. O procedimento, como eu já falei, é tão seguro que não existe nenhuma contraindicação absoluta, ou seja, mesmo pacientes com outras condições de saúde podem se submeter ao tratamento, desde que a gente avalie que há uma necessidade para aquele caso. E as sessões não são duradouras, as sessões são bem rápidas, o paciente faz o procedimento e vai para casa. Bem, é muito bom falar desse assunto, né, desse procedimento, porque a gente está no pico, assim, na crista da onda da medicina baseada em evidências, né? O que é uma medicina baseada em evidências? É quando nós temos estudos, pesquisas, né, ou testes para saber se aquele tratamento realmente funciona e para qual condição. Quando a gente
avalia um remédio, um tratamento, um procedimento, a gente tem que saber qual o tratamento que se beneficia, qual o paciente que se beneficia daquele tratamento, quantos por cento daqueles pacientes melhoram em comparação com o grupo de controle, o grupo placebo, para poder a gente verificar se justifica a oferecer um tratamento a um paciente. Então, falar de eletroconvulsoterapia é muito bom porque a gente oferece com muita clareza, com muita evidência do quanto que esse tratamento funciona para os transtornos mentais, principalmente, eu já falei, depressão, transtorno bipolar, esquizofrenia. Sou o Dr. Jales Clemente, sou médico psiquiatra formado na Universidade Federal de São Paulo, sou especialista em dependência química e sexualidade humana, mas atuo principalmente no tratamento de doenças psiquiátricas refratárias com a neuroestimulação através da eletroconvulsoterapia, mais conhecida como ECT. Seja qual for o seu desafio, o seu sofrimento na saúde mental, saiba que existe um caminho que a gente deve descobrir que seja o melhor tratamento para você. É a abordagem, a forma correta de encontrar soluções para o seu problema. Todo problema, para mim, toda história precisa ser ouvida, é muito importante para a gente compreender, aliviar os sintomas, mas principalmente recuperar, trabalhar com a perspectiva da recuperação plena do paciente. A recuperação, que em inglês a gente chamaria de recovery, né, inclui não só a ausência de sintomas, mas também uma superação, como você se tornar uma pessoa melhor depois de ter passado por todo o sofrimento que passou. Convido vocês a conhecerem um pouco mais do meu trabalho aqui no YouTube, aqui no Instagram ou no Instagram. Cliquem aí no sininho para ativar as notificações e receber os novos vídeos que eu vou divulgar a cada semana.